Olá, eu sou Haroldo de Oliveira e estou aqui para gravar mais um estudo bíblico para o canal, para quem tem sede de conhecimento. O título do estudo de hoje é: O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, como afirma a doutrina da Trindade? O estudo de hoje tem como missão desmistificar esse assunto. Por que abordar esse tema? Porque a doutrina da Trindade apresenta o Espírito Santo como sendo um ser igual a Deus e igual a Cristo. Porém, a Bíblia afirma que o Espírito Santo é a presença e o poder de Deus. Nesse estudo, abordaremos especificamente o Espírito Santo como sendo a manifestação espiritual e invisível da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo, através de seus espíritos, que também tem como significado mente e poder. Fala-se Espírito Santo porque Deus e Cristo são santos. Esse estudo é o quinto de 7 estudos da série Desmistificando a Doutrina da Trindade, a mais questionada no meio evangélico e que tem sido a causa de diversas expulsões de membros de organismos religiosos espalhados por todos os lugares do mundo. A doutrina da Trindade ela tem 1.600 anos e muitas pessoas acreditam que pessoas iguais a mim e outros que existem por aí não têm o direito de trazer a verdade por trás de todo esse malabarismo religioso que iniciou-se no ano 325, no Concílio de Nicéia, com o imperador Constantino, um falso convertido, unido ao bispo Atanásio e o bispo e historiador Eusébio Cesareio. E aí eles agora iniciam um processo religioso, uma mudança. Passam a considerar Cristo igual a Deus e em 381, no Concílio de Constantinopla, o imperador Teodósio, com o desejo de também causar uma revolução, unido com o bispo Ambrósio de Milão, vão considerar o Espírito Santo também como um ser igual a Deus e igual a Cristo. E aí formula-se a doutrina da Trindade. E quem não concordasse era expulso e sofria até seríssimas punições. Hoje a doutrina da Trindade é questionada no mundo inteiro, mas houve tempo em que se alguém questionasse a doutrina da Trindade, poderia lhe render o pescoço. Vamos ao estudo. O primeiro texto desse estudo encontra-se em 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Eu creio convictamente na existência do Espírito Santo e que foi através dele que Deus inspirou homens santos a escreverem as Escrituras. Agora, que ele seja uma terceira pessoa separada do Pai e do Filho, isso é algo que nenhum ser humano é capaz de provar biblicamente. Vamos agora desvendar os 2 textos clássicos que os trinitarianos utilizam para querer dizer que o Espírito Santo é um ser igual a Deus e igual a Cristo, porque ele fala e porque ele tem sentimentos. Vamos ler esses 2 textos e vamos descobrir todo o equívoco por trás dessa confusão. O primeiro texto se encontra em Atos 11 e 12. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Esse texto de Atos 11 e 12, muitas pessoas nem param para analisar, mas isso é Pedro se defendendo das acusações dos judeus, dos israelitas. Em outras palavras, ele está narrando o que aconteceu no capítulo 10 de Atos. Vamos ler Atos 10, 7 e o verso 20.
para nós entendermos que não era o Espírito Santo. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 de seus servos e a um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço. Atos 10, 20. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aqui realmente não era apenas um poder, mas um ser. Só que esse ser, ele não era o Espírito Santo, mas um anjo. Ele apareceu se manifestou para Cornélio, conversou com Cornélio, falou de Pedro para Cornélio, e agora Cornélio ordena os homens que estavam ao seu serviço a irem buscar, a irem procurar Pedro, para que trouxesse até a casa dele e o batizasse. Cornélio era um gentil, mas era um gentil temente a Deus, e ele desejava se batizar. E aí o anjo, o que o anjo faz? Ao concluir a sua conversa, o seu diálogo com Cornélio em sua casa, ele vai até Pedro, que estava no terraço de uma casa em que ele estava hospedado, em Jope. Quando os homens batem na porta, ele diz, vai com eles, nada duvidando. O outro texto que eles costumam usar para dizer que o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa e não apenas um poder, é o texto de Romanos, capítulo 8, verso 26. Esse Romanos 8, 26 é aquele texto que ele diz que nós não sabemos o que havemos de pedir a Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, o verso 34 vai explicar quem é esse Espírito. Romanos 8, verso 34. Quem é que condenará? É Cristo, que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A pergunta é, quantos intercessores temos junto ao Pai? A resposta para essa pergunta encontra-se em 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Prestem bem atenção no detalhe. Ele diz um advogado, não são 2 advogados. Um outro texto também, que deixa isso bem claro, é Hebreus 7, 25. Vejam o que está escrito nesse texto. Portanto, ele é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive para sempre, para interceder por nós. O detalhe aí é que o termo utilizado é ele no singular e não eles. Não é isso muito interessante? Vejam agora o que está escrito em Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegamos a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Por que Paulo usou o termo Espírito Santo para se referir à manifestação espiritual de Cristo? É muito óbvio, porque se Paulo ele falasse que era Cristo quem estava fazendo aquelas coisas, acontece que quando mais lá na frente as pessoas lessem esses escritos, né, os outros discípulos, eu não estou falando aqui dos 12 apóstolos, mas os outros discípulos, quando essas pessoas lessem esses escritos dele, as pessoas iriam ficar confusas e elas iriam começar a achar que Paulo e os outros discípulos estavam ficando loucos, porque Cristo, quando ele estava aqui, ele era físico e visível, e ele próprio disse que quando ele voltasse, todo olho iria vê-lo. Então, como agora os discípulos poderiam dizer que era Cristo quem estava impedindo eles de irem para Bitínia, irem para aqueles lugares?
Aqueles homens iriam ficar perturbados com tudo isso e iriam achar que eles estariam loucos e, por essa razão, eles iriam se afastar dos discípulos com medo de enlouquecerem também. Essa é a razão porque Paulo está falando o Espírito Santo. Mas se ele quisesse, ele poderia dizer claramente que era Cristo, de maneira espiritual e invisível, que estava ali impedindo aqueles homens de fazerem aquelas coisas. Olha esse texto que está escrito em Atos 20, verso 28. Como é muito interessante. Eu acredito que esse texto ele vai esclarecer a mente de muitas pessoas e das pessoas que insistem em crer na Trindade vão ficar cismada depois desse texto. Cismada no sentido dessa doutrina. Vejam só, Atos 20 e 28. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Nesse texto, Paulo deixa bem claro que o Espírito Santo é o próprio Cristo manifestado de forma espiritual e invisível. Por quê? Porque ele está dizendo que esse Espírito Santo foi ele quem resgatou a igreja de Deus com seu próprio sangue. A pergunta é: Espírito tem sangue? É óbvio que não. Então o texto é muito claro em dizer que é Jesus Cristo. Só que eles não podiam ficar usando o termo Jesus Cristo agora para essas ações de Jesus Cristo, porque iria causar uma confusão tremenda na mente daquelas pessoas. Eu acho que deu para entender. Vamos ver agora mais um texto que deixa muito claro que o Espírito Santo é o próprio Cristo manifestado de forma espiritual. Isso está em Atos 1,16, onde diz assim: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, o guia daqueles que o levaram. Olhem só, Cristo nesse momento, ele ainda não tinha encarnado, ele ainda não era ser humano, ou seja, ele era totalmente espiritual. E ele agora está usando a boca de Davi para falar algo que ainda iria acontecer há muitos anos à frente. E agora vamos descobrir o que foi que Cristo falou usando a boca de Davi. Isso está escrito em Salmos 41, verso 9. Sim, meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Nós vimos Cristo, quando ainda era Espírito, falando acerca de Judas. Agora vamos ver Cristo já encarnado, como ser humano, falando praticamente as mesmas palavras a respeito de Judas. João 13,18. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas não tinha como amigo íntimo o Espírito Santo, mas Jesus Cristo, o qual ele andava lado a lado e estava entre as pessoas de confiança, os homens de confiança que Cristo tinha. Se o Espírito Santo fosse realmente uma terceira pessoa separada do Pai e do Filho, o que isso significaria? Significaria que Cristo, por 2 vezes, teria enganado os seus discípulos, tanto naqueles dias como nós até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque Cristo, em Mateus 18:20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em Mateus 28:20, Cristo diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses 2 textos nos dão um entendimento muito claro que é Cristo quem está aqui conosco, manifestado de forma espiritual, concedendo a uns sabedoria para falar e a outros
entendimento para ouvir e compreender. Cristo está afirmando que é Ele quem está aqui conosco, não é um outro ser. Por essa razão, é coerente e racional entendermos claramente que o Espírito Santo é a manifestação espiritual e invisível de Jesus Cristo, pois Ele está afirmando que é Ele quem está aqui conosco e Ele vai permanecer até o dia em que Ele voltar. Entende? Isso é uma garantia que Cristo nos deixou aqui escrito na sua palavra. Vejam essa pergunta como interessante. Existem textos totalmente claros que mostram Cristo se manifestando espiritualmente para pessoas, para alguém? A resposta é sim. Vejam, em Atos 9:5, Cristo se manifesta para Paulo. No verso 10, Cristo se manifesta para um homem chamado Ananias. Outros dois textos também interessantes que Cristo, de maneira espiritual, invisível, dialogou com pessoas é Atos 18:9 e 18:10. Por que Cristo, em Mateus, não falou claramente que seria Ele quem viria nas nuvens dos céus ao lado do Pai? E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu acredito que muitas pessoas já se perguntaram por que Cristo, nesse texto, ele não falou claramente que era Ele quem viria nas nuvens do céu juntamente com o Pai. Se Cristo quisesse, Ele poderia ter dito claramente, e eu virei. Só que seria confuso para aqueles homens, pois eles não tinham fé suficiente para crer. Eles primeiro precisavam ver Cristo ressuscitado. Aí eles acreditariam que Cristo era o prometido de Deus, que Cristo era o Messias. Para você entender melhor essa questão, no livro de João, no capítulo 6, versos 54, 57, 58, 60 e 66, conta que Cristo estava reunido com vários discípulos. Ali estavam os 12 e também tinha vários outros discípulos. Cristo faz ali uma analogia, uma comparação entre ele e aquele maná que era servido no deserto. E conta o relato que aqueles discípulos disseram numa outra ocasião que ouviremos. E conta que todos eles, com exceção dos 12, saíram e foram embora e nunca mais andaram com Cristo. Por que fizeram isso? Porque aqueles homens não eram homens convertidos, como muitas pessoas pensam. Eram homens interesseiros, eles esperavam, eles acreditavam que Cristo iria se tornar um rei. E eles, ao lado de Cristo, iriam, como recompensa, como gratidão por parte de Cristo, iriam ter cargos importantes, cargos de confiança. Eles não eram espirituais. A prova disso é Lucas 22, 31 e 32, onde Cristo fala para Pedro assim: e tu, Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ele está dizendo que Pedro não era convertido e que quando ele se convertesse, que ele fosse até os outros discípulos para conferir se eles também tinham se convertido. E um outro texto que mostra Cristo falando agora com todos de uma maneira coletiva e não somente com um, está escrito em Mateus 18:3, onde ele diz assim: e vós, quando vos converterdes. Nesse texto, Cristo inclui todos os discípulos, não escapa nenhum sequer. Só para ter uma noção de que realmente aqueles homens não eram espirituais, eram carnais. É por isso que muitas das vezes Cristo não falou claramente e abertamente com aqueles homens. Esse texto de Mateus 24:30 foi apenas para preparar o espírito de cada pessoa que é trinitariano e que de repente pode estar agora assistindo esse estudo.
e agora possa ter a verdadeira compreensão de João 14, 16, 17 e 18. E depois João 15, 26 e depois João 16, 7 e 8. Vamos ler agora João 14, 16, 17 e 18. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 18. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Nesse texto de João é como se Cristo estivesse dizendo nas entrelinhas: eu voltarei para vós de um outro modo, de uma outra maneira. Essa primeira vez foi de maneira física e visível. Quando eu morrer e ressuscitar, eu voltarei para vocês de maneira espiritual e invisível. É isso que Cristo está dizendo nesse João 14,16, quando ele diz o outro Consolador. É tanto que quando ele diz, não vos deixarei sem consolo, e ele diz, voltarei para vós, ele está dizendo, eu vou morrer, mas ao ressuscitar voltarei para vós, só que de um outro modo agora, não visível e físico, mas espiritual e invisível. Olha como em João 15, 26, essa questão ela se esclarece um pouco mais. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele dará testemunho de mim. Ele está dizendo que esse poder agora, né, esse meio em que ele agora usaria para continuar aqui com os discípulos, que seria de maneira espiritual, invisível, ele está dizendo que esse poder não é dele, mas que procede de Deus. A fonte desse poder é Deus. Vejam agora o texto de João 16, versos 7 e 8, como também é muito interessante e que nos esclarece um pouquinho mais a respeito dessa questão. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Existem dois detalhes interessantes nesse texto de João 16, 7. Cristo, nas entrelinhas, ele está dizendo, se eu não cumprir com a minha missão, eu perecerei aqui como todo ser humano que já passou por aqui. Porém, se eu cumprir com a minha missão, então eu poderei voltar para vós, porque eu ressuscitarei e através do meu Espírito voltarei para vocês de uma maneira espiritual e invisível. Cristo nesse texto, ele não está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante parar para analisar. Por que Cristo não estava se referindo ao Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, ele estava trabalhando paralelamente com Cristo. Por exemplo, no livro de Lucas 2, 26 e o 4, 1, nós vamos ver que o Espírito Santo estava o tempo inteiro trabalhando lado a lado com Cristo. Agora, a sua manifestação espiritual é que necessitava que ele cumprisse com sua missão e assim ele ressuscitaria e poderia estar aqui com seus discípulos até a sua segunda vinda. Deu para entender agora um pouco melhor? Eu espero que sim. Além de Cristo, quem mais utilizou o termo outro para se referir a si mesmo? Em João 20, verso 2, 4 e 8, nós vamos ver João usando também o termo outro para referir-se a si mesmo. João 20, verso 2. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Verso 4. Assim os dois corriam juntos,
Mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Verso 8. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. No caso de João é diferente de Cristo. Cristo não usou o termo eu, porque seria perturbador para aqueles homens. No caso de João é diferente. Nesses 3 textos, ele usou o termo outro discípulo, porque se ele falasse eu cheguei primeiro, eu sou o discípulo amado, eu fui mais veloz, soaria gabolice da parte dele. E isso mais à frente desencadearia um ódio e uma antipatia tremenda por ele. E para entendermos que João é o discípulo amado, precisamos ir para João 13, versos 23 e 24, e João 19, versos 25 e 26. Nós vamos entender que o discípulo amado, ao contrário do que muitos pensam que era Pedro, na verdade era João. Por isso ele está usando o termo outro, para não dizer eu era o discípulo amado, eu sou o discípulo mais amado de Cristo. Eu acho que ficou bem esclarecedor. Vamos conhecer agora 5 textos que eu acredito que são suficientes para deixar qualquer trinitariano inculcado com essa doutrina. Esses textos encontram-se o primeiro em Lucas 9:26, depois Mateus 16:27, 1 Timóteo 5:21, Apocalipse 3:5 e o último que eu chamo de tiro de misericórdia é 1 João 1:3. Vamos ler esses textos para que todos possam entender que não faz o menor sentido o Espírito Santo ser uma terceira pessoa. Lucas 9:26. Porquanto qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Esses 2 textos que foram lidos agora, se prestarmos bem atenção, esses 2 textos desbancam completamente as 2 únicas compreensões da doutrina da Trindade. A primeira diz que existem 3 deuses, coiguais e coeternos: Deus, Cristo e o Espírito Santo. Nesse caso, cadê o terceiro Deus que não aparece nesse evento? A segunda compreensão da doutrina da Trindade é que Deus é um e ao mesmo tempo é 3. Ou seja, Deus, Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Usemos agora então a lógica. Se Deus fosse os 3 ao mesmo tempo, nesse caso, ou viria os 3 ou viria só um. Por que então está vindo 2 seres separados? Essa é uma pergunta que eu acredito que todo trinitariano deveria responder para si mesmo ao ler especialmente esses 2 textos que acabamos de ler. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do nosso Senhor Jesus e dos anjos eleitos, que observem estas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Esse texto de 1 Timóteo, ele nos deixa claro que se o Espírito Santo fosse um terceiro ser, separado do Pai e do Filho, ou seja, um terceiro Deus, o autor aí de 1 Timóteo, ele teria cometido uma grande irresponsabilidade, não mencionando, não falando do terceiro Deus. Consegue compreender isso? Apocalipse 3:5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Nesse texto de Apocalipse 3:5, o
que está acontecendo aí? Cristo está falando, é Cristo quem está falando essas palavras. É que ele vai confessar o nome das pessoas diante de Deus e dos seus santos anjos. Se existisse um terceiro ser, ele teria também que dizer que confessaria diante do Espírito Santo. Só que como o Espírito Santo não existe como um terceiro ser separado do Pai e do Filho, por isso ele não menciona em hipótese alguma, assim como os outros textos que vimos anteriores. Mas o texto mais que eu acredito que mais incomoda qualquer trinitariano é 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esses 5 textos, eu acredito que se não mexer com a mente de um trinitariano, eu fico pensando que nada mais pode tirar um trinitariano dessa cegueira espiritual. O diabo, ele tem a capacidade, por mais que muitos não queiram acreditar, o diabo, ele tem a capacidade de fazer com que a verdade pegue um outro curso, pegue um atalho e não chegue ao entendimento. É por isso que muitas pessoas ouvem a verdade de uma maneira 100% clara e precisa, mas mesmo assim continuam se comportando como se nunca tivessem ouvido aquelas verdades. Eu entendo que o inimigo de Deus está por trás e é ela quem deve orar pedindo a Deus humildade, entendimento para poder discernir entre a verdade e o engano, o certo e o errado. Uma vez eu, em um diálogo com um pastor, eu perguntei para ele assim: pastor, se existem 3 deuses, quantos tronos existem no céu? E esse pastor, a resposta dele para mim foi assim: Haroldo, tem coisas que nós só saberemos quando morrermos e estivermos lá no céu. Eu falei assim: amigão, não é bem assim. Deus, no manual que ele deixou aqui para nós, chamado Bíblia, ele deixou quase que 100% da Bíblia é compreensível. Existem algumas coisas que estão encobertas. Isso está escrito em Deuteronômio 29 e 29. Mas o que Deus deixou aqui claro, nós temos por obrigação de compreender. E a pergunta é essa: se existe 3 deuses, por que no céu só existe 2 tronos? Eu estou falando 2 tronos, mas no momento só está sendo usado um trono. O outro trono que está na Cidade Santa, ele só vai ser utilizado quando a cidade descer para cá. E aí Cristo vai sentar no trono e vai governar todas as pessoas. Mas lá no céu, hoje, existe apenas um trono sendo usado. Não é interessante isso? Por que nesse um trono só existe 2 lugares, não existe 3 lugares? Ou existe 3 tronos? Essa é uma pergunta que muitos trinitarianos deveriam se fazer. Vamos ler agora os textos para entendermos. Isso está em Hebreus 1,13 e Hebreus 8,1. Vamos à leitura. Hebreus 1,13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Hebreus 8,1. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Esses 2 textos deixam claro que é um trono e que tem 2 lugares. Cristo ele se assenta à direita de Deus. Só para consolidar essa questão de que é um trono e tem 2 lugares, vamos agora ler Apocalipse 22, 1. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida,
claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É um trono só, não são dois. Como já expliquei, esse outro trono que está na Cidade Santa, ele não está sendo utilizado por enquanto. Até o momento, o trono que está sendo usado lá é um só e só tem 2 lugares. Isso é muito interessante que todos saibam disso. É importante que todos tenham consciência disso. E vamos agora para a sequência de texto final do estudo. Como já falamos no início, e até mesmo no decorrer do estudo, que o Espírito Santo ele é a manifestação espiritual de Jesus Cristo em especial. Por que é mais Jesus Cristo do que Deus? Porque Jesus Cristo ele foi designado por Deus como líder espiritual dos seres humanos. Por isso que dentro da Bíblia, na maioria das vezes que o termo Espírito Santo é usado, ele está se referindo a Cristo, que está manifestado de maneira espiritual invisível. Mas Deus também, ele se manifesta para as pessoas através do seu Espírito e, obviamente, de maneira invisível, senão ele exterminaria, ele mataria, ele fulminaria a pessoa. Fulminaria por quê? Por causa da sua santidade, da sua pureza, da sua magnitude. Então agora vamos ver um texto interessante que mostra que também Deus, ele se manifesta para um ser humano, sem ter que eliminar, matar, exterminar a pessoa por causa do seu poder, por causa da sua pureza e santidade. Esse texto encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Verso 4. Que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Esse texto nos diz que, por exemplo, quando uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, ele está passando por um momento, uma crise mental, uma crise interna muito grande, e de repente começa a pensar em fazer loucura com a própria vida, Deus, através do seu poder, da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos, ele ouve a pessoa. Ele enxerga a pessoa sofrendo. E através da sua mente, ele acessa a mente do ser humano. E ele diz para a pessoa: ei, não faz isso. Porque um dia eu enviei o meu filho a ir para a terra. E ele morreu por ti também. E ele passou por momentos muito mais angustiosos e difíceis do que você está passando. E ele morreu também por ti, para te salvar. E aí, de acordo com o estado espiritual da pessoa, a pessoa escuta essa voz. Para entendermos isso, vamos ler 4 textos agora, que as pessoas vão entender que isso que eu estou falando aqui não são palavras minhas. Essas palavras que eu estou falando, elas têm como base textos bíblicos. Salmos 44, 21. Deus sonda o coração das pessoas. Ele sabe o que está passando pela pessoa. Ele consegue sentir a angústia, o quão está sendo difícil para a pessoa continuar passando pela situação que está passando, pelo momento que está passando. E no Salmo 139, verso 4, diz que Deus também tem o poder de sondar a mente da pessoa. É o único ser no universo que tem o poder de sondar a mente das pessoas. O salmista lá, ele diz: as minhas palavras nem saíram da minha boca e tu já as conheces. Esse texto está dizendo que Deus, antes de uma pessoa arquitetar um plano, Deus já sabe o que a pessoa está planejando. Seja algo para o bem ou para o mal. No livro de Provérbios,
capítulo 15, verso 3, ele diz assim: os teus olhos estão em todos os lugares. E no livro de Jeremias 23, 24, diz que ninguém é capaz de se esconder de Deus, pois Deus preenche todo o cosmo, preenche todo o universo, com o seu olhar, com o seu ouvido. O estudo se encerra aqui. Eu espero que, com a graça de Deus, esse estudo possa ter ajudado você que assistiu, que esse estudo possa ter te trazido luz com relação a esse assunto e que você consiga tirar grandes proveitos e possa tomar uma decisão ao lado da verdade. Se esse estudo te ajudou a entender um pouco melhor esse assunto, deixe o seu joinha, ative o sininho, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para receber os links dos novos vídeos postados. Desde já, muito obrigado por ter assistido e até ao próximo vídeo, se Deus, por amor a Cristo, nos conceder a graça.